como essa, eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos corações aqui são impactados, acende uma chama dentro do coração. E você pensa várias possibilidades de se envolver mais com missões. Eu tenho certeza que tem muito coração aqui nessa noite que está mexido, está impactado por missões. Desde sexta-feira, ouvindo sobre missões, e eu tenho certeza que tem corações aqui nessa noite que está com o gostinho de quero mais, quero ir além. Ou até preciso fazer mais para Deus. O que eu estou fazendo é muito pouco, eu quero dar um passo além. É muito normal, muito comum esse sentimento quando nós participamos de eventos como esse. Eu, por exemplo, amo esse tipo de trabalho. Eu chego aqui, vejo essas bandeiras e aí minha mente vai longe, eu viajo, vou longe mesmo. Não sei se para você significa alguma coisa, mas cada bandeira dessa mexe com o meu coração. Em contrapartida, surgem também dois sentimentos no nosso coração. E normalmente esses dois sentimentos que surgem no nosso coração vêm para roubar essa chama que se acendeu dentro de nós. E normalmente esses dois sentimentos acontecem na segunda-feira. A sexta, a chama começou a acender. No sábado, você já estava empolgado. Hoje, depois dessa dança que teve aqui, Deus, eu quero missões, eu quero viajar por esse mundo falando de Jesus. Só que na segunda-feira o despertador toca e começa tudo de novo. E normalmente esses sentimentos vêm roubar aquilo que foi construído durante toda essa estrutura. E o primeiro desses sentimentos é: isto não é para mim. Missão é legal, mas eu prefiro ser a mão que oferta ou o joelho que ora. Dificilmente eu serei os pés que vão. O primeiro sentimento é esse: não, missão não é para mim, essa missão não é para mim. Não, eu já estou passado da idade, não, quem dera se eu fosse jovem. Quem dera se eu ainda tivesse os meus 20 anos. Quem dera se eu ainda tivesse saúde. Outros, quem dera se eu não tivesse uma família formada. Eu já tenho filhos, deixa isso para quem é solteiro. Deixa isso para quem não é casado ainda. Eu tenho um trabalho, não tem como largar o meu trabalho, não tem como largar a minha empresa para ir para missões, não tem jeito. E esses sentimentos vêm para tirar de nós essa chama que se acendeu. Ou talvez você pense: não, eu não sou capacitado para isso. Eu não sou a pessoa mais capacitada. Tem gente mais capacitada, tem gente que estudou para isso, tem gente que fez seminários, tem gente que fez teologia, tem gente que fez cursos e mais cursos. Eu não sou a pessoa mais capacitada para isso. Eu vou evangelizar, eu não sei falar nem Jesus te ama. Alguns são parados pelo medo. Medo de dar o primeiro passo. Medo de largar o conforto, a zona de conforto. Alguns são parados por várias limitações. E eu te pergunto, o que é que tem segurado você? O que é que tem feito você pensar que missão não é para você? Você prefere ofertar, você prefere orar, mas na hora que você pensa na possibilidade de ir, alguma coisa te prende. E o que é essa coisa que te prende? O segundo sentimento é:
os nossos esforços não valem de nada. E, infelizmente, muitos cristãos têm a mentalidade derrotista, de que o reino de Deus não está avançando. Para que fazer missão? O mundo vai de mal a pior. Para que fazer missão? É só má notícia que a gente escuta no jornal. Para que fazer missão se tudo vai acabar, se tudo isso aqui vai acabar? E muitos cristãos têm essa mentalidade de que nós estamos perdendo. De que o reino de Deus está perdendo. Eu já falei de Jesus para tanta gente e ninguém se converteu. Não vale a pena. Eu tenho lutado com aquele camarada lá no meu trabalho, com aquela pessoa na minha família e não tem dado certo. Talvez a falta de resultado tenha tirado a perspectiva que o reino de Deus vai vencer. E eu quero trazer uma palavra para nós nessa noite, para arrebentar esses dois sentimentos do nosso coração. O primeiro sentimento de que você não é capaz, missão não é para você. Eu vim aqui te dizer nessa noite que sim, missão é para você. Sim, você pode. Eu vou além. Sim, você deve. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Anderson, eu estou orando para ver se é para eu ir para a missão. Eu falei assim: cara, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que orar para ficar. Porque para ir Deus já deu uma palavra. Se tem uma oração que você precisa fazer, é para ficar. Deus, é para eu ficar? Para ir Ele já disse, ide. E quando eu penso que muitos de nós, jovens que estão aqui, jovens adolescentes que estão aqui nessa noite, quando eu penso que muitas vezes a gente olha para nós e fala assim: eu não sou capaz. É como se a gente estivesse olhando para Deus e dizendo assim: olha, Deus, manda outro, porque essa obra aqui que você fez foi muito fraca. Você que tem dito que não dá mais para fazer missão por causa da sua idade, deixa eu te falar uma coisa, Moisés começou com 80, tá? Era uma outra época, isso, era uma outra época, não tinha carro, era uma outra época, não tinha avião. Sim, era uma outra época. Era nas 11 mesmo. E aqui eu quero trazer a história de uma pessoa que era improvável para a missão. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, que escreveu João. Capítulo 4. E aqui eu lembro de quando eu e Jéssica, a gente falou que a gente ia largar tudo. Com 1 ano de casado, a gente tinha acabado de casar 1 aninho, a casa era nova, tudo novinho dentro de casa, a gente tinha presente fechado ainda do casamento, e a gente decidiu essa loucura de ir para a missão. Aí muita gente pensou o seguinte: ficaram loucos. Mas tá bom, vai lá, daqui a pouco volta, isso aí não vai dar em nada, é só uma aventura. Depois, quando nós estávamos para vir para Foz do Iguaçu, a gente ficou sabendo depois que muitos falaram assim: não vai dar certo, na semana que vem eles estão de volta. Ou seja, muita gente acha que você é a pessoa menos provável para a missão, inclusive você. E talvez é isso que tem roubado a chamada de dentro do seu coração. Mas olha essa pessoa aqui no capítulo 4. Versículo 39. Diz o seguinte:
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Para você que não conhece esse texto, essa passagem, deixa eu falar rapidinho. Jesus estava atravessando do sul para o norte de Israel, e ele precisava passar por Samaria. Samaria era uma cidade onde habitavam várias pessoas que não se davam com os judeus, e isso era uma rixa antiga, lá do Antigo Testamento. E aí Jesus, contrariando todas as expectativas, passa por Samaria. Quando ele passa por Samaria, ele olha para os seus discípulos, os seus 12, a igreja, lembra que esses 12 é a igreja do Senhor, ele fala assim, vai comprar comida. E eles vão comprar comida e Jesus chega à beira de um poço. Quando ele chega à beira de um poço, tem uma mulher tirando água ao meio-dia. Quando ele chega lá naquele poço, ele fala para essa mulher, mulher, dá-me um pouco de água para eu beber. E essa mulher fala assim, como pode você, sendo homem judeu, pedir água para mim que sou mulher samaritana? E ele fala, se você soubesse quem é que fala com você, é você que pediria água. E ali começa uma conversa, Jesus começa meio como que um intrometido, aquela mulher vê Jesus como um intrometido, né? A mulher está tirando água e Jesus está se intrometendo no serviço dela. Daqui a pouco, Jesus fala assim, vai lá e chama o seu marido. Aí ela fala assim, não tenho. Aí ele fala assim, bem disseste, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Aí ela fala assim, vejo que tu és profeta. Agora ele sai do campo de intrometido para profeta. E aí ela entra com a conversa de que onde que se deve adorar? É aqui nesses montes ou em Jerusalém? E ele fala assim, chegará o tempo, e o tempo já chegou, que o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. E ela fala assim, eu sei que o Messias vai chegar e ele vai esclarecer todas essas coisas. E ele fala assim, eu sou o Messias. Pronto. Jesus se faz conhecer aquela mulher. Aquela mulher, quando entende quem é Jesus, aquela mulher, quando entende sobre a pessoa de Jesus, que ele era o Cristo, o Messias, a postura dessa mulher foi largar o seu balde, né, o seu cântaro ali, e correr até a cidade e anunciar sobre Jesus. E é por isso que o texto vai dizer que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Que é isso? A mulher há pouco tempo, Jesus estava falando que ela tinha 5 maridos, teve 5 e o que ela tinha agora não era dela. A gente conhece isso como adultério, prostituição, alguma coisa nesse sentido, né, pastor? Então a mulher acaba de sair do campo de prostituta para o campo de missionária. A pessoa improvável para ganhar uma cidade toda era aquela mulher. Uma pessoa improvável para anunciar Jesus mediante os conceitos humanos era aquela mulher. E aquela mulher traz uma cidade inteira para Jesus. Uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Uma mulher que estava arrebentada moralmente. Ela traz uma cidade inteira para Jesus. Agora, onde os discípulos estavam? Onde os discípulos estavam? Eles foram comprar comida, né? Aí daqui a pouco vem os discípulos de lá, né? Com a sacolinha do mufato na mão. Lá vem eles. E aí, de repente, vê Jesus conversando com a mulher samaritana. Aí já falei, Jesus já quebrou o protocolo de novo. Jesus é mestre em quebrar protocolos. Ele já quebrou o protocolo de novo. Ele está conversando com a mulher samaritana. E esses caras acham ruim que aquela mulher, que Jesus estava conversando com aquela mulher. Mas entenda uma coisa, aqueles discípulos
que tem o nosso respeito, que tem nossa admiração, que foram os pais da fé, da nossa fé. Eles, naquela ocasião, foram no supermercado, não trouxeram ninguém para Jesus. Aquela mulher, em um momento que ela conheceu Jesus, ela trouxe uma cidade inteira. Se a gente fosse pensar em probabilidade, sobre conceitos humanos, aqueles discípulos eram os mais prováveis para trazer alguém para Jesus. Mas naquele dia, Jesus vem nos mostrar que a pessoa mais arrebentada é capaz de ser usada por Ele. Você está entendendo isso? Se você acha que você é uma pessoa improvável para missões, saiba de uma coisa: se Ele usou aquela mulher, se aquela mulher foi canal de bênção para trazer uma cidade inteira para Jesus, você também é. O segundo ponto que eu falei sobre a gente achar que o reino de Deus não está avançando, a gente precisa entender que, sim, o reino de Deus está avançando. Olha esse testemunho que a gente ouviu aqui dos ticunas. O povo ticuna e o povo suruahá eram os mais difíceis a serem alcançados no Brasil. Era quase impossível entrar nesse povo, no meio desse povo. Olha o testemunho que a gente ouviu. Será que o reino de Deus não está avançando? Será que o reino de Deus não vai vencer? Sim, mesmo em meio a tanta má notícia que a gente tem ouvido, mesmo em meio a tanta coisa ruim que a gente tem visto, o reino de Deus vai vencer. Eu vou além. O reino de Deus já venceu. Eu acho que você não entendeu muito isso. Tem gente que ainda está meio assim, será? To be or not to be? O reino de Deus já venceu. Amém. Abra sua Bíblia aí no texto de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículo 31. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, e o seu peito o seu peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa estátua representava vários reinos. E olha o que diz então versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Lá no versículo de número 44, vai dizer o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Às vezes a gente tem um discurso que o mundo jaz do maligno, né? Sim, tem um texto que diz isso na Bíblia, mas não que jaz do maligno. O texto diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno. O reino de Deus já venceu. Ele subsistirá para sempre. Vamos ler outro texto? Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Ontem a gente leu esse texto, né?
lá no Bíblia em Cada Casa. Abacuque 2,14 diz o seguinte: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu acho que você ainda não está convencido que o reino de Deus é eterno, que o reino de Deus vai permanecer para sempre. Eu acho que você ainda não se convenceu que você faz parte de um time que não perde. Então, por isso, abre outro texto, de Sofonias, está bem aí pertinho, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada um no seu lugar, o adorarão. O reino de Deus não vai perder. Não sei se vocês cantam aqui, mas tem uma canção muito linda que diz... teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Esse reino já venceu! Você faz parte de um time que não perde! Às vezes a gente pensa assim, não, está acabado, está acabado. Aí eu olho lá em Atos capítulo 28, no último versículo, os últimos versículos, que diz que o apóstolo Paulo foi preso, foi levado para Roma. E quando ele ficou preso durante 2 anos na sua própria casa, que ele alugou, o apóstolo Paulo estava preso. Aí o texto vai dizer o seguinte: e Paulo, sem impedimento algum, pregava o evangelho. A gente está falando de um cara que estava preso. Como assim, sem impedimento algum? E Paulo, estando preso, sem impedimento algum, pregava o evangelho. O cara que estava preso, antes dele ser preso, uma cobra tinha acabado de morder a mão dele. Antes da cobra morder a mão dele, o navio que ele estava tinha acabado de naufragar. Antes do navio dele naufragar, ele estava preso em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que sem impedimento algum ele pregava o evangelho. E eu te faço uma pergunta: o que te impede? O que te impede? Eu vim aqui nessa noite só para te dizer isso. Deus te chamou. Sendo você novinho, sendo você jamais experiente, Deus chamou você. Para de acreditar nas mentiras de Satanás. Porque a ideia de Satanás, ele sabe que ele já perdeu, mas é travar o máximo de gente possível. Para de acreditar nas mentiras, de que você não é capaz, de que você não tem um chamado. Sim, você tem um chamado. Sim, Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele te capacita. A missão é dEle, a estratégia é dEle e o resultado é dEle. Estamos avançando. E você vai fazer parte desse time que não perde, ou continuar duvidando do chamado de Deus para a sua vida? Eu não sei se o seu chamado
é aqui para Foz mesmo, para você ser um missionário lá na sua empresa. Se você foi chamado para ser um missionário na sua casa, eu não sei, mas uma coisa eu sei, você foi chamado. Mas eu creio que tem pessoas aqui, nesse lugar, que foi chamado, que foram chamados para esses lugares aqui, ó. Tem gente aqui que vai pisar no continente africano. Tem gente aqui que vai pisar no continente asiático. Você crê nisso? Amém. Todos praticamente disseram amém. Agora eu faço outra pergunta. Quantos vão dizer para Deus nessa noite: eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã. Sim, você tem um chamado. Sim, tem gente que faz missões contribuindo. Tem gente que faz missões orando. Mas isso não te isenta da responsabilidade também de ir, nem que seja do outro lado da sua rua. Nem que seja no seu vizinho. Nem que seja no quarto ao lado. Tem muita gente aqui que está com a África dentro de casa. E Deus está dizendo: ganha essa África aí, e depois eu te levo para outros lugares. Nós vamos vencer. Você pode pensar o seguinte: ah, que mensagem triunfalista. Não, eu não sou do sabor de mel. Não, eu não sou do agora é só vitória. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Sim, as más notícias viriam. Sim, viriam coisas ruins para acontecer nesse mundo e até nas nossas vidas. Mas o texto não termina em o mundo tereis aflições. Como que o texto termina? Por quê? Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. A gente não usa muito esse termo hoje, tenha bom ânimo, né? A gente usa mais ou menos assim: fica animado. Você vai ter aflição, mas fica animado, porque ele já venceu o mundo. Você também vai vencer. Nós venceremos, como corpo, como igreja, como reino, parte do reino. Nós venceremos. Eu quero passar um slide com algumas estatísticas. Pode passar isso aí. Olha só, o mundo hoje tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Você está vendo o mapa aí? Se puder diminuir a luz, porque eu acho que fica melhor, né? Nessa parte que está mais escura do mapa, você está conseguindo ver que tem partes mais escuras? É onde concentra o maior número de gente. Ou seja, a maioria mora ali na Ásia, né? Tá vendo, né? 7 bilhões de habitantes nesse mundão de Deus. Você conhece alguém que precisa do evangelho? De 7 bilhões, você conhece pelo menos uma? Pode passar. No mundo tem cerca de 10 mil etnias. Cerca de 3.800 etnias não conhecem a Jesus. Ou seja, 38% da população mundial não conhecem Jesus, ou não tem acesso a nenhuma igreja, ou algum cristão. A maioria desses está na Ásia, África e leste europeu. 2,8 bilhões não conhecem a Jesus. Você sabe o que isso significa? Isso significa que cerca de 200 vezes a população da cidade de São Paulo não conhece Jesus. Alguém aqui já foi em São Paulo?
Conhece São Paulo, pelo menos da televisão? Tem um pouquinho de gente lá, né? Se você já foi na 25 de março, você sabe que a 25 de março tem quase a população de Foz. Acredite, no Brasil existem povos não alcançados. Esses povos são os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os quilombolas. E tem outras, como por exemplo, surdo e mudo, fazem parte de povos menos evangelizados no Brasil. – 6.528 línguas por todo o mundo, delas 4% só tem a Bíblia inteira. 10% tem apenas o Novo Testamento, 19% tem apenas trechos da Bíblia, 5% não tem quase nada traduzido, 62% não tem absolutamente nada da Bíblia. E a parte complicada é que 90% dos missionários estão em lugares onde tem a maior número de cristãos. Eu me incluo. 8% concentra-se no mundo não cristão, porém evangelizado. E apenas 1% da força missionária está entre os povos não alcançados. Como as igrejas ocidentais utilizam seus recursos, 95% são utilizados para as coisas domésticas mesmo. Ou seja, de R$100 que a igreja tem, R$95 é utilizado dentro do próprio templo. R$4,50 é utilizado no campo missionário, mas é o campo missionário onde já existem igrejas. E apenas 50 centavos é para povos não alcançados. O que nós estamos fazendo para mudar esse quadro? O que você está fazendo para mudar esse quadro? Não é algo distante de você. Não é algo distante de nós. Como eu disse, nós estamos avançando. A China hoje, por incrível que pareça, é onde a igreja mais cresce. Os dois lugares onde a igreja mais cresce, China e Índia. Lugares de maior perseguição. Você sabe qual é o país que mais exporta missionário? A Mongólia e a Coreia do Sul. Se você pegar a proporção de gente desses lugares para Brasil e Estados Unidos, estão ganhando da gente, hein? Mas o Brasil tem se tornado cada vez mais celeiro de missionários. E eu creio que aqui tem vários missionários, que vão ser resposta aqui em Foz, mas que também vão ser resposta em outros lugares. Eu quero finalizar essa palavra com o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Eu amo esse texto. (20, 21), que diz assim, isso é logo depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para os discípulos e diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você entendeu isso? Olha o que Jesus está dizendo. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. O que significa assim como? Do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma proporção, com a mesma responsabilidade. E Jesus está dizendo, assim como Deus me enviou do céu para a terra, agora eu envio vocês por toda a terra. Talvez lá em cima, lá no céu, Deus olhou para Jesus e falou assim: filho, ide por todo mundo e seja o evangelho a toda criatura. Agora Jesus olha para nós e fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho
a toda criatura.